O sol nasce sobre as ruínas esquecidas da antiga Mesopotâmia. No meio do deserto árido, fragmentos de templos e palácios empoeirados são tudo o que resta de uma civilização que, um dia, foi o epicentro da cultura, do conhecimento e da inovação. Os sumérios, considerados a primeira grande civilização da história, criaram cidades majestosas, desenvolveram a escrita, estabeleceram sistemas legais e impulsionaram a tecnologia de sua época. E, no entanto, apesar de todos esses avanços, eles desapareceram. A pergunta que nos leva a essa investigação é simples, mas profunda. Como um povo tão avançado entrou em colapso? A Suméria não foi derrotada de uma só vez por um único inimigo, tampouco desapareceu abruptamente. Seu declínio foi um processo longo e multifacetado, marcado por guerras internas, mudanças climáticas, invasões e transformações culturais que lentamente apagaram sua identidade. Hoje, mergulharemos na história desse enigma fascinante. Vamos entender os momentos de glória da Suméria, identificar os sinais de sua decadência e, mais importante, refletir sobre as lições que essa civilização pode nos ensinar. Afinal, se até mesmo os pioneiros da civilização ruíram, o que isso pode significar para nós? Para entender a queda dos sumérios, primeiro precisamos compreender sua ascensão. Cerca de 5.000 anos atrás, em uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates, surgiram algumas das primeiras cidades da humanidade. Entre elas, Ur, Uruk, Lagash e Nippur se tornaram centros de inovação, comércio e poder. Foi ali que a humanidade deu um salto sem precedentes rumo à civilização organizada. A escrita cuneiforme, uma das maiores contribuições dos sumérios para a história, nasceu da necessidade de registrar transações comerciais, impostos e leis. Com o tempo, esse sistema rudimentar de símbolos evoluiu para um meio de preservação do conhecimento, permitindo que ideias, mitos e leis fossem transmitidos através das gerações. Um dos textos mais antigos do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, foi registrado nesses tabletes de argila. Além da escrita, os sumérios desenvolveram sistemas de irrigação avançados que permitiam o cultivo em larga escala. O crescimento da produção agrícola impulsionou o comércio, conectando a Suméria a outras regiões do Oriente Médio. A invenção da roda, também atribuída a esse povo, revolucionou o transporte e o deslocamento de mercadorias, fortalecendo ainda mais sua economia. A sociedade suméria era altamente hierárquica. No topo, os reis, ou Ensi, governavam as cidades com o apoio de sacerdotes, que desempenhavam um papel crucial tanto na política quanto na religião. Os templos, chamados de zigurates, eram enormes construções que simbolizavam a conexão entre os deuses e os humanos. Para os sumérios, tudo estava interligado: a natureza, os deuses e a ordem social. No entanto, essa mesma estrutura que os fortaleceu também os tornou vulneráveis. A prosperidade gerou disputas pelo controle das riquezas e as cidades-estado começaram a rivalizar entre si. Enquanto a Suméria vivia seu auge, sementes de sua destruição já estavam sendo plantadas. À medida que as cidades sumérias cresciam, também aumentavam as tensões entre elas. Diferente de outros impérios unificados que surgiriam depois, a Suméria era composta por diversas cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio rei e conselho de sacerdotes. Essa fragmentação política se tornou um grande problema. No início, essas cidades competiam pacificamente, disputando terras férteis e rotas comerciais. No entanto, com o tempo, a rivalidade se intensificou e os conflitos militares se tornaram frequentes. Algumas das batalhas mais conhecidas ocorreram entre as cidades de Lagash e Umma, que lutaram por décadas pelo controle de terras produtivas. Esse padrão se repetiu entre outras cidades, enfraquecendo a região como um todo. O resultado foi uma constante instabilidade política. Enquanto os sumérios se desgastavam em guerras entre si, governantes ambiciosos tentavam expandir seus territórios, frequentemente se proclamando líderes de toda a Suméria. O rei Lugalzagesi de Uma, por exemplo,
Conseguiu conquistar várias cidades-estado e tentou criar uma Suméria unificada. No entanto, sua conquista foi breve. Ele foi derrotado pelo rei Sargão da Acádia, que, em um movimento decisivo, subjugou os sumérios e formou o primeiro império da história. As guerras internas foram um dos primeiros sinais da decadência suméria. Enquanto a civilização se fragmentava, forças externas se fortaleciam e se preparavam para tomar sua terra e seu legado. Mas as disputas políticas não foram o único problema. O meio ambiente também começou a agir contra os sumérios, tornando sua sobrevivência cada vez mais difícil. A Suméria floresceu em uma terra de rios poderosos, onde sistemas de irrigação garantiam colheitas abundantes. No entanto, essa relação harmoniosa com o meio ambiente não durou para sempre. Registros arqueológicos indicam que, por volta de 2200 a.C., a região passou por uma grande seca, que durou décadas e teve impactos devastadores na produção agrícola. O problema foi agravado pela própria prática de irrigação dos sumérios. Durante séculos, o desvio das águas dos rios Tigre e Eufrates para os campos de cultivo causou o acúmulo excessivo de sal no solo, um fenômeno conhecido como salinização. Com o tempo, as terras férteis se tornaram áridas e improdutivas. O trigo, base da alimentação suméria, começou a falhar, forçando os agricultores a substituí-lo por cevada, uma cultura mais resistente, mas menos nutritiva. A crise agrícola levou ao aumento da fome e ao declínio populacional. Com menos alimentos disponíveis, o descontentamento cresceu dentro das cidades, enfraquecendo ainda mais a já instável estrutura social suméria. Revoltas internas se tornaram mais frequentes, e as cidades-estado, já debilitadas por guerras entre si, ficaram ainda mais vulneráveis a ataques externos. Esse desastre ambiental foi um dos primeiros grandes colapsos ecológicos da história humana. Os sumérios, que haviam transformado o deserto em um jardim, agora viam sua terra se transformar em pó. Enquanto lutavam para sobreviver, um novo perigo surgia além das fronteiras. Os invasores estrangeiros, que esperavam apenas o momento certo para tomar suas terras e apagar sua cultura. Enquanto a Suméria enfrentava crises internas e ambientais, um novo desafio surgia além de suas fronteiras. Povos estrangeiros, observando a fragilidade das cidades-estado sumérias, começaram a se mobilizar para conquistar essas terras ricas. A primeira grande ameaça veio dos acádios, um povo semita liderado por Sargão da Acádia, que por volta de 2334 a.C., derrotou os sumérios e estabeleceu o primeiro império da história. Embora os acádios tenham adotado e preservado muito da cultura suméria, a independência das cidades-estado foi perdida. Após a queda do Império Acádio, a Suméria tentou recuperar sua glória sob a terceira dinastia de Ur, mas esse renascimento foi breve. Por volta de 2004 a.C., outro inimigo emergiu: os Elamitas, que saquearam Ur e marcaram o fim definitivo da Suméria como uma potência independente. Além das invasões organizadas, a região também foi alvo de migrações em massa de povos nômades. Os amoritas, por exemplo, se estabeleceram na Mesopotâmia e eventualmente fundaram a poderosa Babilônia. Embora tenham adotado grande parte da cultura suméria, eles também substituíram o sumério pelo acadiano como língua dominante, acelerando o apagamento da identidade suméria. Com o tempo, os próprios descendentes dos sumérios passaram a se identificar com essas novas civilizações. A cultura que um dia dominou a região foi gradualmente absorvida, transformada e, por fim, esquecida. Mas as invasões e mudanças culturais não foram os únicos fatores desse desaparecimento. Havia ainda uma questão mais sutil: o declínio cultural e econômico que enfraqueceu a Suméria por dentro antes mesmo de seus inimigos cruzarem suas muralhas. Mesmo antes das invasões e colapsos políticos, a Suméria já dava sinais de esgotamento interno. Sua economia, outrora próspera, começou a enfraquecer à medida que a produtividade agrícola caía, o comércio diminuía
e as cidades perdiam sua capacidade de sustentar grandes populações. O excesso de guerras, combinado com a crise alimentar, gerou um declínio na atividade comercial, afetando diretamente a base econômica suméria. Além disso, a cultura suméria, que havia sido uma das mais inovadoras da antiguidade, começou a ser gradualmente substituída. Durante o domínio dos acádios e amoritas, o sumério deixou de ser a língua principal da população e passou a ser usado apenas em contextos religiosos e acadêmicos. O acadiano se tornou o idioma do dia a dia, e com isso, os mitos, leis e tradições sumérias foram sendo absorvidos por novas culturas. Outro fator que contribuiu para esse apagamento foi a crescente influência dos governantes estrangeiros. Reis como Hammurabi, da Babilônia, ainda reverenciavam os deuses sumérios e preservavam algumas de suas tradições, mas impuseram novas leis e práticas que afastaram a região de suas raízes originais. O desaparecimento da identidade suméria não ocorreu de uma vez, mas em um lento processo de assimilação e transformação. No final, a Suméria não caiu apenas por forças externas, mas por uma combinação de crises que, juntas, corroeram suas fundações. Quando os últimos reis sumérios desapareceram, a civilização que um dia revolucionou a humanidade já havia se tornado apenas uma lembrança no passado. No entanto, as lições desse declínio ecoam até hoje e nos levam a uma pergunta fundamental: o que podemos aprender com a queda dos sumérios?